Você não está quebrado. Se tivesse, o problema seria muito mais fácil de resolver. Você acha que seu problema é estar mal financeiramente, mas seu problema não é falta de dinheiro. Vamos começar quebrando uma ilusão que você tem. Se você estivesse quebrado, sem renda, sem entrada, sem saída, o problema seria você ganhar mais dinheiro, ou seja, algo que é muito simples para você. Mas não é o seu caso. Você ganha bem, você faz dinheiro. Já teve meses fortes ali que você bateu o recorde do quanto você ganhou no mês? Então, por que parece que nunca é suficiente? Porque o problema não está na sua renda, está no que acontece depois que o dinheiro entra no seu bolso. Hoje, você não controla, você somente reage. Você não decide com clareza, você decide no momento. E isso tem nome, é o improviso, improviso financeiro. No improviso financeiro, ele não grita, ele vai se passando, vai acumulando ali todos os meses de uma maneira mais silenciosa possível até virar uma pressão interna que você tem. E é exatamente isso que cria a sensação de estar sempre no limite. Você não está quebrado, mas vive como se estivesse sempre perto disso. Olha o padrão aqui. Mês bom, ou seja, é um alívio para você. No mês ruim, uma tensão para você. Então você acaba misturando emoções com seu mês. E sempre assim, nunca tem estabilidade, nunca tem previsibilidade. Você vive em dois extremos muito grandes. Ou está tranquilo, ou está preocupado. E isso não é normal. É uma consequência direta do improviso que você vive, porque sem esse controle, qualquer oscilação vira problema. E como a sua renda varia, você sente isso ainda mais. Você não sabe quanto precisa por mês e isso te deixa no escuro. Essa é a base de tudo. Se eu te perguntar agora, quanto precisa para você viver no mês? Tranquilo, assim, ó, de bate pronto. Você sabe a resposta? Sem pensar, não sabe, não é mesmo? Sem estimar e sem aquele eu acho que é 10 mais 5 mais 20. A maioria não sabe. E esse é o problema, porque sem esse número você não tem referência, você não sabe para onde você tem que ir, você não sabe se você está bem, se você está mal esse mês, se você está perto da sua meta, você não sabe se pode ou não gastar, você não sabe se você está evoluindo financeiramente, você só sente, eu acho que. E viver no sentir é basicamente viver no improviso. Você acaba tendo uma sensação que o dinheiro não vai. Só que às vezes pode ser que depois que você passa limpa, tá tudo certo. Então o que acontece? É falta de clareza. Enquanto você não tiver essa clareza, você vai continuar reagindo sempre. E isso acaba te corroendo por dentro. E é por isso que cria um ciclo que te prende sem você perceber. O improviso te faz sempre voltar no mesmo lugar mês após mês. Você já consegue perceber isso? Você avança em um mês, mas depois volta. Ganha bem, depois aperta. Organiza um pouco, mas depois perde tudo. Percebeu isso? É um ciclo muito comum, porque a gente está sempre preocupado em ganhar mais dinheiro, mas às vezes o problema está na organização. Sempre vai, tem um mês bom e aí depois acaba voltando. Isso não é azar, é um padrão seu, porque sem essa estrutura nada se sustenta. Você até melhora, mas não mantém. Isso é o que mais te frustra, eu tenho certeza, porque era o que eu vivia, era o que acontecia comigo quando eu só pensava em vender mais, né? Mas precisa sim de uma organização depois que você vende. Porque parece que você está ali se esforçando, mas não sai do lugar. E o motivo é bem simples, como eu falei para vocês. Vocês não têm um sistema. Você tem um momento ali, e momentos não se constrói estabilidade, né? Se bem que estabilidade não existe, mas você consegue ali ter uma segurança maior, vamos dizer assim, né? O sistema acaba construindo de fato isso. E aqui que entra a virada mais importante de todas. Você não precisa ganhar mais, você precisa parar de viver no improviso. Vocês conseguem entender que essa é a chave? Enquanto você acha que o problema é a renda, você vai continuar nessa mesma jogada, vai continuar ignorando o que vai resolver o seu problema, que é o quê? A organização financeira. É ter esse controle, é criar uma estrutura que vai de fato te auxiliar nisso. Não é sobre fazer mais dinheiro, é sobre fazer o dinheiro trabalhar para você. Hoje, ele manda em você, ele não funciona, ele não faz isso, né? Ele acaba entrando, mas não se organiza. Até porque ele precisa que alguém organize
ele. E sem essa organização não vai existir a sua tranquilidade. E sem essa tranquilidade não vai existir paz. E no fundo é isso que você quer. Não é somente ali ganhar mais, é parar de viver no susto mês após mês. E a saída não é complicada, mas precisa sim ser encarada. Esse vai ser sempre o seu primeiro passo. Organizar sua vida financeira é mais simples do que você imagina, mas precisa dessa decisão, precisa que você encare isso. Você não precisa de nada complexo, planilhas, coisas absurdas. Você precisa de 3 coisas. Primeiro, clareza do que entra no seu dia a dia, né, no seu mês. Depois, clareza do que sai e clareza do quanto que você precisa todos os meses. Só isso já muda tudo, porque isso te tira do improviso e coloca você no controle. E aí, a partir disso, você já começa a construir uma estrutura, começa a, entre aspas, ali prever, começa a ajustar de fato e pela primeira vez você começa a ter essa tranquilidade. Você troca ansiedade por tranquilidade. Mas isso só acontece quando você decide sair desse automático, dessa corrida dos ratos. Isso só acontece quando você decide sair do automático. Você para de somente empurrar ali suas contas. Você encara, porque quando você não encara, o improviso continua comandando a sua vida. E a maioria vai continuar assim, mas você não precisa, você já tem essa consciência. E aí é por isso que eu reitero, você não está quebrado. Você nunca organizou o dinheiro que entra no seu dia a dia, né? No seu mês. Se você quer sair do improviso de uma vez por todas, comenta estrutura aqui que eu vou te mostrar os próximos passos. Até mais!